dia, tudo bem? Então, maravilha. Habilitar aqui os nossos comentários. Essa é a live de número 22 do nosso curso de Direito Processual Penal. E, como não poderia deixar de ser, preparando o nosso café, para que a gente comece hoje a tratar da pragmática das nulidades processuais penais. Bacana? Bom dia. Deixa aí nos comentários as dúvidas que tiverem ao longo do nosso encontro, da nossa live, certo? A novidade é que estamos hoje transmitindo simultaneamente pelo nosso canal YouTube. Então, quem quiser assistir pelo YouTube, vai lá. Rosmar Rodrigues Alencar. Aproveita para se inscrever e aperta no sininho, tá joia? Então, tá tanto na página de Facebook, como tá no YouTube, como tá aqui no Instagram, e depois a gente deixa tudo salvo. Hoje, iremos falar da pragmática das nulidades na jurisprudência. Eu acho um tema muito gostoso, um tema muito legal. Viu? Nosso bom dia aí a todos que estão comparecendo, né? Sexta-feira começando aí com o pé direito. Então vejam, gente, deixa eu anunciar aqui o conteúdo da nossa exposição, tá certo? E aqui eu venho logo com a primeira ideia. O que é nulidade? Aí eu encontrei uma definição bem bacana a partir da filosofia. A partir da filosofia. Que nulidade seria um nexo, nulidade seria um elo entre o fundamento e o direito positivo. Então, isso demonstra toda a importância da nulidade para o direito positivo, porque nós só conseguimos compreender, enquanto condição de possibilidade, o que é correto se nós delimitarmos bem o que é incorreto. Então, para quem quiser anotar, nulidade é o nexo que serve de elo entre o fundamento, entre as noções fundantes e o direito positivo. Por exemplo, um dos nossos fundamentos é a segurança. Então, o ser humano quer ter previsibilidade. Parece ser algo intrínseco a nós. Nós nascemos, temos receio de ter algum problema, receio de causar algum problema a outro, receio de sofrer algum dano, e para isso nós criamos os aspectos fundados. O direito positivo é fundado, a ordem positiva é fundada, o ordenamento jurídico. Então, a nulidade, ela pode ser explicada também dessa maneira, porque ela é uma condição de possibilidade para a gente entender o que é correto. Se existir a possibilidade de você identificar o que é indevido, nós então fazemos nascer um conjunto de regras que constituem a estrutura do ordenamento. Vejam que a gente pode fazer uma relação entre repertório e estrutura que eu mencionei na última live. Na última live a gente também tratou de pragmática das nulidades. Todavia não foi na jurisprudência, foi no direito positivo. E por isso nós fizemos uma relação entre repertório e estrutura. O repertório é um conteúdo, mas muito mais do que isso. O conteúdo enseja possibilidades. Então, todo o ordenamento jurídico, sistema, tem um repertório para que a gente tenha condições de saber por onde seguir. Então, por exemplo, a Constituição Federal representa um repertório. O Código de Processo Penal representa também o repertório, um texto legal que serve para você decidir.
Agora, o que é que eu posso decidir enquanto construção de sentido? Eu decido até onde a estrutura do sistema permite. Então, a estrutura seria nesse sentido que eu tomo de João Maurício Adeodato, ela seria os limites, ela teria uma noção de limite, até onde você poderia decidir, com base naquele conjunto de regras que constitui o repertório. Então, quando nós tratamos de pragmática, nós cuidamos basicamente da fundamentação. E aqui eu vou elaborar algumas questões para vocês, para que a gente reflita sobre elas, né? Então, muito bom dia aqui a todos, viu, gente? Quem está chegando agora, fique conosco. Essa é a live de número 22, Pragmática das Unidades na Jurisprudência, que inclusive está nesse livro nosso. A gente está expondo uma a uma. Cada uma das lives a gente expõe um capítulo, tá? Com o objetivo de quem tiver vontade de entender o processo penal, também estudar esses aspectos, né, com mais profundidade, colocando a teoria do direito como eixo central e como faz parte da teoria do direito a nulidade como derivação disso aí. Esse capítulo, então, faz parte de um conjunto de 41 capítulos que constituem esse livro, tá? Publicado pela editora Noesis. Então, pessoal, eu vou fazer algumas questões aqui para a gente responder no curso do nosso encontro. A primeira delas é se vocês sabem o que são estándares probatórios. Sabe o que são standards of proof, né? Standard probatório em inglês? Vocês vão saber hoje, tá? Além disso, qual a diferença de standard probatório para regras de julgamento? Não é? O que são regras de julgamento? O que são estándares probatórios? Nós vamos saber, isso é muito importante. Relacionando, fazendo um nexo entre os estándares e as regras de julgamento, entre o que acontece no processo e o que ocorre na sentença. A sentença expressa uma antonomasia. Alguém lembra dessa figura de linguagem, antonomasia? O que seria? Vamos aprender, tá certo? Esses aspectos. A outra questão, gente, qual a diferença entre regra por referência e regra do sistema? Né? Isso remete ao problema das fontes do direito. Nós vamos também identificar aqui no nosso capítulo que estamos estudando hoje. Também, por derivação desses aspectos, a diferença entre analogia legis e analogia iuris, e autorreferência e heterorreferência, tá joia? Então, eu fiz aqui as anotações, né, logo no início do curso, aqui do capítulo, com o objetivo da gente trazer de uma maneira didática esses conteúdos, tá bom? Então, pessoal, primeira noção, o sistema é dotado de complexidade, tá? Então, a ideia de complexidade do sistema, ela envolve a noção de redução dessas complexidades. Quem reduz a complexidade é o direito positivo. Porque é o seguinte, a complexidade ela casa com a ideia de contingencialidade dos fatos, ou seja, os fatos são contingentes. A contingencialidade dos fatos, então, ela exige que nós programemos soluções para reação a essa contingencialidade. Então, como os fatos são muito diversificados, né, eu tenho várias possibilidades de processo, de repente surge um problema aí, como estamos vendo, da CPI que envolve a Covid, né, e novas situações assim, às vezes embaraçosas para você resolver juridicamente, isso é contingência, tá? Quando eu chamo contingência, então, é o espaço de dúvida. Agora, como é que você resolve esse espaço de dúvida? Né? Como é que você resolve o inesperado, já que os fatos eles são incontroláveis, já que a expectativa futura ela é passível de controle, mas os fatos não, né? Os fatos podem surgir aí, a gente jamais imaginava uma situação como essa que estamos hoje. Então, o direito positivo, as regras que nós combinamos, né, que entramos em acordo no sistema, tem esse condão de viabilizar
o controle de expectativas futuras. Então, eu tenho condições de previsibilidade. Um sistema organizado, enquanto mais dotado de complexidade de regras, ele tem o condão de controlar essa complexidade. Ou seja, enquanto mais diferenciado o sistema, com muitos detalhes, ele filtra, né, nessas complexidades, com o objetivo de estabelecer padrões. Então, essa é a ideia de sistema, que relaciona dois termos, complexidade e diferenciação. Aí nós chegamos na diferença entre o que é uma ordem jurídica que depende de regras por referência e que depende de regras do próprio sistema. Depender de regras do próprio sistema é o normal. Ou seja, o normal, chegando ali no artigo 3º do Código de Processo Penal, é que nós tenhamos fontes bem definidas. E quando não, que o próprio sistema diga como essas fontes são buscadas no seu próprio interior. Mas, às vezes, nós podemos ter disposições diversas, como, por exemplo, temos disposições estrangeiras consignadas em tratado, né? Então, os tratados de direito internacional, tratados que o Brasil participou das convenções, ratificou, eles são parte do nosso ordenamento jurídico. Agora, são parte por referência. Então, existe um autorizativo constitucional, existem atos infraconstitucionais, atos infralegais, que permitem a inserção desses diplomas estrangeiros. Ou seja, eles passam a ser direito interno, né? Mas para isso existe a necessidade da regra do sistema autorizar. Então, essa é a distinção, né, entre regra do sistema e regra por referência, né? Aí colocamos logo aqui também, fazendo a separação de maneira didática. A gente, então, tem a possibilidade, no mundo, de ter um ordenamento simples, quando a fonte é única, e de ter um ordenamento complexo, quando a fonte é mais de uma. Então, o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele conta também com disposições jurisprudenciais, né? Parece que a gente não pode mais negar que a jurisprudência seja a fonte. Temos súmulas vinculantes, temos o artigo 315, parágrafo 2º do nosso Código, que prevê as súmulas comuns como parâmetro de fundamentação da sentença. Então, dizer que não é fonte é um pouco complicado, se considera fonte, a nosso ver. Agora, pode ser uma fonte secundária, né? Uma fonte que não pode, por exemplo, suplantar o texto constitucional, mas ela pode suprir lacunas, dúvidas, e pode ainda desviar a consequência normal de algumas regras, toda vez que isso visar conferir justiciabilidade ao sistema da justeza. Então, às vezes, uma súmula vem, por exemplo, para otorgar mais eficácia a um direito fundamental, está correto. Agora, se a súmula vier para diminuir a abrangência de um direito fundamental de maneira desproporcional, ou seja, que não se coadune com o texto constitucional, aí nós temos um proceder sumular indevido, um proceder sumular incorreto, tá? E vocês sabem o que é um ordenamento que necessita, por exemplo, de autopoiese? Né? Então, quem puder já deixar os comentários aí, viu, gente? Estou acompanhando aqui os comentários, tá? Bom dia aos amigos. Nosso alô. Mas sabem o que é uma estrutura autopoética e autorreferente? É o seguinte: para que nós tenhamos essas regras, é necessário que haja acompanhamento do que o próprio sistema dispõe para produzi-las. Essa ideia já afasta a possibilidade de órgãos não legislativos, órgãos que não são reconhecidos na Constituição como produtores de fontes do direito, possam produzir regras do processo penal, né? Então, a ideia é que o ordenamento jurídico ele tem as suas próprias disposições sobre sua produção normativa. Então, a súmula é assim,
Pode ser porque o artigo 103A autoriza a edição de súmulas vinculantes. Né? A legislação de processo penal é da União, porque lá no artigo 22 há a previsão de que é a União que legisla sobre o processo. Então não podem vir órgãos estranhos, né, ou disposições estrangeiras para permitir a inserção de dispositivo no nosso sistema, tá? Outra coisa, gente, aí eu vou começar já a trazer algumas respostas, né? A ideia, então, dessa justificabilidade é conferir ao sistema um aspecto íntegro e coerente, e ainda otorgar-lhe cunho pragmático e racional. Aí eu perguntei no início, né, qual a diferença, né, que nós poderíamos fazer entre uma analogia legis e uma analogia iuris. Então, nos remetemos a essas fontes. As fontes, então, podem ser diretas, fontes legais, fontes de cognição legais, fontes de conhecimento, né? Então, pode ser Constituição, né? Então, eu posso usar, às vezes, a analogia. O artigo 3º do Código de Processo Penal autoriza a analogia. Mas a analogia pode ser uma analogia iuris, com base em texto que não seja de lei. Ou seja, nós vamos nos basear, então, em jurisprudência. Tá? Então, eu não tenho uma solução para o caso devido, mas a mesma lógica que eu utilizei em um caso concreto, na jurisprudência, pode servir para um caso semelhante, embora distinto, mas com a mesma estrutura. Isso é a analogia iuris. Também é aplicada aos princípios que não estão documentados expressamente em texto expresso, né? Então, aqui é a primeira distinção. A analogia legis, por sua vez, ela tem outro fito, né? Outro propósito. Uma analogia legis, ela usa um texto de lei como parâmetro de comparação para decidir casos futuros. Por exemplo, nós temos no artigo 28 do Código de Processo Penal a sistemática de arquivamento do inquérito, né, do policial. Mas nós não temos como solver as discordâncias entre juiz e promotor em relação à suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099. Então, como a jurisprudência resolveu solver esse problema? Utilizou uma analogia legis. Aplica-se o artigo 28, por analogia. Ou seja, não oferecendo suspensão condicional do processo, o juiz, discordando do promotor, suscita a questão perante os órgãos do Ministério Público para que dê a palavra final. Então, aqui temos já a primeira resposta a uma das perguntas iniciais. E para quem está chegando agora, né, nossos amigos, essa é a live de número 22, que trata da pragmática das nulidades na jurisprudência. Hoje nós estamos transmitindo, a partir dessa live, a gente está transmitindo todas as demais pelo nosso canal YouTube também. Então, nós estamos conectados no Facebook, estamos também no canal YouTube e no nosso Instagram, tá certo? Então, quem não conhece o canal ainda, está tudo organizado lá. Vocês podem ir se inscrever, tá joia, gente? Outra coisa importante é o nosso café, né? Cadê o nosso café? Aqui a gente já está acabando o primeira parte do café, então a gente traz a garrafinha, dá tempo de vocês prepararem, tá? Dá tempo ainda, a gente vai falar um pouco mais sobre a pragmática nas nulidades. Quem ainda não tem costume com esse termo pragmática, pessoal, pense no seguinte, é a relação de meios afins, tá? Não é bem prática, não. É prática, mas não apenas. É como se fosse uma relação de meios afins. Ou seja, nós precisamos fundamentar para justificar uma finalidade. Agora, no processo penal não pode ser feito de qualquer maneira. Então, a finalidade não pode vir a todo custo, entendeu? Aí nós separamos para discernir na jurisprudência pragmática aquelas que dependem de súmulas. E as súmulas, às vezes, elas autorizam um desvio de consequência. Então, esse é o aspecto pragmático possibilista. Né? Então, tem súmulas que autorizam que você se desvie da consequência. Outras súmulas procuram solver as zonas de penumbra. Então, nos espaços onde a lei não foi bem clara,
Ou ela complementa, ou ela traz uma regra intermediária. Por exemplo, nós temos uma súmula que diz que haverá nulidade por falta de quesito obrigatório do júri. Né? Ausência de quesito obrigatório. Os quesitos, especialmente os que são obrigatórios, estão no artigo 483 do nosso Código de Processo Penal. A quesitação do júri para julgamento de pessoas que estejam submetidas ao julgamento popular por terem sido acusadas de crimes dolosos contra a vida. Então, lá no artigo 483, tem uma ordem de quesitos, que são quesitos obrigatórios, naquelas situações em que houver cabimento. Então, faltando um quesito obrigatório, haverá nulidade. E essa nulidade prejudica absolutamente o julgamento, uma nulidade absoluta. Mas, na verdade, essa súmula, ela é um exemplo de situação em que torna mais clara uma questão que já é tratada no Código do Processo Penal. Então, se vocês forem lá para o artigo 564 do Código, a nulidade por defeito de quesitação. E o seu parágrafo esclarece que há nulidade também se houver contradição entre perguntas e respostas. Então, é nulidade tanto por deficiência do quesito, é nulidade tanto por contradição de perguntas e respostas, como é nulidade absoluta também a ausência do próprio quesito. Tá? E devemos lembrar, né, no júri, o jurado julga os fatos, né, e o juiz aplica o direito. Então, se não se aprecia bem os fatos, aí nós temos realmente um problema, né, para ser solvido. Tá? Outra coisa, gente, outra súmula importante. Tem outras que dispõem sobre carta precatória. Então, hoje, com a Covid, praticamente sumiram as cartas precatórias, mas se sumiram, não está correto. Vou explicar por quê. O Código não dispensa carta precatória. O que o Código pode autorizar é a audiência por videoconferência. Então, ainda que você vá ouvir alguém por videoconferência, você deve emitir a carta precatória, porque se trata de uma solicitação do juiz que tem competência para julgar o fato em relação a outro que tem competência territorial. Então, ele tem competência para julgar o fato, mas ele não tem competência territorial no local de destino. Então, em razão disso, é que se emite a carta precatória, que hoje se tornou algo muito simples. Né? Você pode solicitar por via eletrônica, né? As cartas precatórias eletrônicas devem ser a regra, como de fato tem sido a regra atualmente. Tá? Então, nesse caso, eu posso usar a videoconferência, né? Na Covid, situação excepcional, mas a carta precatória não deveria ser dispensada, é algo necessário. Então, na emissão da carta precatória, existe a necessidade de se intimar as partes envolvidas. Isso é uma decorrência da ampla defesa do contraditório. Mas tanto a partir de súmula do STF como de súmula do STJ tentam indicar o seguinte, que se a parte tomou ciência da intimação da carta precatória, da emissão da carta precatória, ela não teria a necessidade de ser intimada do ato designativo de audiência no local de destino. Então, nos casos em que a audiência for presencial no local de destino, bastaria a intimação da emissão da carta precatória. Isso acaba prejudicando a defesa, porque se você não tem ciência efetiva da realização da audiência no local de destino, você fica com o risco, né, de não participar do ato. O Ministério Público não corre esse risco, porque o Ministério Público tem em todo lugar. Mas a defesa no local de destino provavelmente vai ser uma defesa constituída por meio de defensor dativo, defensor público, ou de alguém que não seja escolhido pelo imputado. Né? Daí o problema. Então, essas duas súmulas, elas estabelecem uma forma de desvio de consequência. Né? Vejam que elas não estão para esclarecer um espaço de dúvida. Elas são formas de evitação, né? Uma forma de desvio do que seria normal, que era invalidar o ato caso a pessoa não tivesse ciência, o acusado, o imputado não tivesse ciência da prática de um ato isolado no juízo que a gente denomina juízo deprecado, né? Juízo de destino. Tá? Então, gente, aqui nesse capítulo, nós desenvolvemos dessas duas formas. Né? A gente coloca, de um lado, as súmulas que suprem espaços de dúvida,
E do outro, as súmulas, que são regras de calibração, calibragem, pressurização, que desviam a consequência normal. Súmula que desvia a consequência que seria normal, nulidade e invalidação, para dizer nulidade com validação, ela só pode ter lugar se esse desvio ele for compatível com a Constituição da República. Então lembre, toda vez que houver previsão legal cuja consequência conflite com aquele núcleo de direito processual penal, como ampla defesa, fundamentação de decisão judicial, prisão, etc., haverá inconstitucionalidade e, por isso, o ato deve ser tido por nulo absolutamente. Outros assuntos que nós tratamos aqui é da ontologia do garantismo penal. Então, para isso, nós citamos até um autor pernambucano, muito bom o livro dele, professor da Universidade de Pernambuco, Alexandre Maia. Né? Então, ele fala o seguinte, olha, nós temos no garantismo penal duas coisas a enfrentar e a controlar. Uma é a autorreferência, a outra é a heterorreferência. Autorreferência é autopoiesis. Heterorreferência é alopoiesis. Mas o que queria ser isso? É que o garantismo, primeiro, envolve o cumprimento estrito da Constituição e da legislação. Garantismo penal é você cumprir adequadamente a Constituição da República. E a heterorreferência, né? A alopoese. A alopoese seria aquela que sofre os influxos da prática dos tribunais. Então, quando os tribunais inserem novidades no sistema, como súmulas que suprem dúvidas, súmulas que desviam consequência, isso é uma heterorreferência. Né? Isso é algo que vai além da autonomia do próprio sistema. Digamos que seja parecido com heteronomia, né? Que vem de fora. E nós precisamos enfrentar isso porque afeta a segurança, né? A segurança jurídica do sistema. Então, lembramos que a atividade dos tribunais, dentro dessa necessidade de se entender o garantismo penal, ela não pode fugir dos lindes admitidos pela Constituição da República. Tá? Então, pessoal, aqui nós continuamos, né, trazendo algumas súmulas que ou são súmulas que suprem dúvida ou são súmulas que desviam a consequência. E, naturalmente, toda vez que houver desvio de consequência indevida, haverá inconstitucionalidade e nulidade absoluta. Então, uma delas, também referente à citação, porém a citação por edital, é a que admite, a que exige, na verdade, quando exige de um lado e admite outra coisa do outro. Ela exige que o edital de citação contenha o dispositivo legal em que se encontrar em curso o réu. Então, nós temos, pelo menos, duas súmulas, dois enunciados ou duas regras envolvidas em torno da citação por edital, tratadas aqui. Uma delas é essa citação por edital, o próprio edital de citação, que deve conter o dispositivo legal. Existe uma controvérsia se deveria conter uma síntese da acusação também, ou a própria narrativa da denúncia, que seria algo difícil. Narrar toda a denúncia, por exemplo, e essas denúncias extensas hoje, que nós estamos vendo no dia a dia, seria um problema a se resolver. Né? Denúncia de 200 páginas, de 100 páginas, isso é um absurdo. O fato é que mesmo uma denúncia mais curta, tornaria o edital de citação muito grande. E, por outro lado, só o artigo de lei também é algo que parece muito sucinto. Então, há uma forma assim de se debater o problema de não constar no edital de citação o respectivo artigo de lei ou artigos em que se encontrar em curso o acusado citando. Né? Uma outra súmula, também em relação à citação por edital, é aquela que se reporta a réu preso na mesma unidade federativa. Então diz assim, olha, é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade federativa do juízo processante. Então, por exemplo, eu estou aqui em Maceió, tem um réu preso em Maceió, no estado de Alagoas, e ele é citado por edital e não se fazem as diligências para saber que ele está preso. Né? Então, quando isso acontece, haverá nulidade absoluta, porque seria inconcebível que o Estado não tivesse controle da localização daquele imputado para fazer a sua citação pessoal. Uma outra coisa que a gente coloca aqui em questão é que essa súmula já é uma súmula antiga, né? Uma súmula bem anterior ao próprio texto constitucional, e hoje nós temos um sistema eletrônico que possibilita o controle de todas as prisões. Isso parece ser inconcebível também, né? Incontornável,
que o Estado não saiba aonde um preso está localizado. Então, por exemplo, eu estou no estado de Alagoas, eu deveria ter condições de saber a localização de uma pessoa presa que está sendo processada perante a minha vara, ainda que, por exemplo, esteja preso no Rio Grande do Sul, esteja preso no Mato Grosso do Sul. E por quê? Porque temos possibilidade de controle eletrônico dessas prisões, né? Então, essa é uma questão bem interessante, tá? E que envolve a citação por edital e também regras de calibração, porque quando a súmula trata desses problemas, ou ela estabelece um esclarecimento, como é o caso daquela que manda citar o réu preso, né, pessoalmente, né, por via transversa, se diz que ele não pode citar por edital, se deve citar pessoalmente, ali se estabelece um esclarecimento que hoje não está tão claro assim, porque nós temos os sistemas eletrônicos. E a outra prevê a nulidade da citação, se não constar o artigo de lei. Por outro lado, deixa de prever a nulidade para os casos em que consta o artigo de lei, mas não consta uma síntese, né, mais precisa do fato. Então, são súmulas híbridas, às vezes, sabe? Que contém os dois aspectos. O primeiro, o aspecto pragmático possibilista, que desvia a consequência. Não se vai declarar a nulidade se estiver diferente da lei, né? Ou se estiver de acordo, a depender do contexto. Por outro lado, se prevê um esclarecimento de dúvidas, ou seja, aonde a legislação não dispõe, ela traz um complemento, né? E para isso trabalha com noção empírica. Aí vejam só, gente, a questão da súmula, ela acaba sendo também uma forma de você abstrativizar a jurisprudência. A jurisprudência, ela sempre deve ser um caso concreto, né? Essa é a ideia, né? Jurisprudência num caso concreto. Mas nós fomos criando técnicas que fizeram que o direito brasileiro ganhasse, de uma maneira bem singular, aspectos que estão fora, né, do nosso sistema, que não são do sistema romano-germânico, mas são do sistema anglo-saxão. Então, isso causa uma mescla do nosso sistema, né? Isso o torna mitigado. O sistema deixa de ser aquele sistema do civil law, ou continental law, ou romano-germânico, e passa a receber influência da common law ou do sistema anglo-saxão, né, que trabalha com o direito dos precedentes, com o case law. Então, essa verificação, inclusive em relação à importância que se tem dado às decisões dos tribunais, é algo que levanta suspeita sobre a existência de um realismo jurídico no Brasil. E o que é realismo jurídico? Né? Na linha norte-americana, realismo jurídico seria que o que só direito é aquilo que é afirmado pelos tribunais. Então, eu não teria direito que não fosse aquele dito pelos tribunais. Isso não se coaduna de maneira perfeita ao nosso sistema, porque, afinal de contas, o nosso direito vigente é aquele que é compatível, que tem fundamento de validade no texto constitucional. Mas acaba que, muitas das vezes, né, de uma maneira assim, um tanto estranha, as pessoas cumprem mais a decisão do tribunal do que a própria Constituição Federal, em alguns casos que a gente não precisa ir muito longe para perceber. E aí podemos continuar, né, com essa questão para dizer, olha, em relação ainda às nulidades, né? As nulidades como regra de calibração ou como complemento, tá? Temos a nulidade por falta de intimação de um julgamento pelo tribunal. Então, por exemplo, quando vai ser julgado um recurso de apelação, o tribunal providencia uma intimação. Geralmente a intimação dos advogados é feita via imprensa. Nós não temos muitos problemas com a intimação do Ministério Público, porque o órgão está sempre lá, ele é intimado, né, das datas das sessões, mas a intimação de um advogado que não seja defensor é intimação de imprensa. E a pauta, ela precisa estar escorreita, indicando o número do processo, a pessoa, né? Muitas das vezes há debate severo em relação a se a intimação foi válida ou não, quando, por exemplo, é colocado no nome de um defensor que já não está mais nos autos, que já faleceu, né? Aí acontece esse tipo de problema em relação à pauta que é publicada na mídia, né? Na mídia oficial, né? No caso, nos diários oficiais eletrônicos. Essa intimação, então, é indispensável. Se você tem o seu julgamento de recurso sem intimação, ofendeu a ampla defesa contraditória.
Mas isso não se aplicaria ao habeas corpus, né? Mas depende. Olha só. Se o habeas corpus for rejeitado, né, sem a presença do defensor, nós temos um caso grave de nulidade, né? Agora, lógico, se o habeas corpus tem que ser colocado na ordem do dia o mais rápido possível, né? Tem que colocar lá urgente, e a decisão for concessiva em favor da defesa, essa intimação do defensor ela será relevada, ela não será objeto de nulidade. Por quê? Porque apesar de não cumprir uma formalidade essencial, eu outorguei um fundamento maior, um fundamento mais forte ao direito de defesa contraditória. Eu assegurei maior liberdade, apesar do descumprimento da forma, né? Então essa é mais uma súmula, né, que a gente cuida aqui, que é a súmula de número 431, tá? Lembrando que essa é a nossa live de número 22 já, né? A gente passou da metade, estamos aqui hoje indo para a página do livro, né? A página 563 do livro. O livro tem 1056 páginas, né? Então a gente já passou da metade. E estamos com algumas questões que eu formulei no início, né? Aí eu vou repetir aqui para os amigos que chegaram, né? Procurando saber aqui que são estándares probatórios, né? Aqui a gente já falou de algumas questões relacionadas a regras que poderiam se enquadrar em outros tipos de estándares. Mas é interessante a gente saber o nome estândar probatório. Tem um artigo, né, que até escreveu o professor Janaína Matida e o professor Alexandre Moraes da Rosa. Eles comparam o estândar probatório com o salto com vara. Para quem já fez o esporte, é aquele salto que você precisa passar exatamente de uma maneira que a varinha ela não caia, né, que você transponha sem causar dano. Então, o estândar probatório para, por exemplo, você firmar a condenação, seria comparativamente, metaforicamente, usado dessa maneira. Você precisa passar um determinado patamar para dizer que a pessoa está, por exemplo, incursa naquele crime, responsável penalmente, com juízo de certeza. Nós sabemos que essa é uma noção para facilitar o nosso entendimento, né? Mas é muito difícil você quantificar, a não ser que seja por uma estimativa, né? A gente conversa e entra em acordo linguístico a respeito do problema. Então, estándares probatórios seriam padrões. Alguns dizem que no Brasil não há estândar probatório. Eu acho que sim. Nós temos lá no artigo 386 parâmetros impositivos de absolvição, né? Ali nós podemos dizer que existe o estândar probatório, especialmente um, que é o juízo de certeza enquanto nexo, né? Então, assim, o nosso nexo é o nexo mais forte, né? Não são estándares fracos, né? São estándares fortes, porque em toda dúvida, em relação a qualquer dúvida, qualquer elemento, eu tenho uma necessidade de absolver. O próprio código, ele não diz que você deve condenar, ele diz que se deve absolver, né? E se você deve absolver, é porque é necessário, para condenar, ultrapassar um parâmetro seguro de nexo que conforme a estrutura, o esquema conceitual, aqueles elementos empíricos que se tem na mão, tá certo? Então, essa é uma divergência interessante, né? Se há ou não estândar probatório, é um nome que, pelo que vocês podem depreender, que é mais usado no direito norte-americano, standards of proof. A nossa impressão em relação ao direito norte-americano, que é muito pragmático, é como se fosse uma alternativa de múltipla escolha, para você condenar ou não alguém, sabe? Entregue ao grande júri. Eu particularmente não concordo, e acho que a gente não deve desistir, né, de encontrar uma verdade mais do que formal, afirmada por provas no processo penal. Certo? Aqui eu quero deixar meu abraço para o pessoal de Brasília, já estou vendo aqui, né? Um abração aí para todos, para os meus alunos que estão nos acompanhando aqui. Lembrando, gente, que está no YouTube também, tá? Então a gente está no YouTube, a gente está no Facebook e a gente agora está no Instagram de maneira simultânea. Então, para quem quiser assistir no YouTube, tem lá. Então, acessa, aproveita para se inscrever no nosso canal. Tem todas as lives anteriores. Então, para quem quiser estudar processo penal conosco, né, estudar comigo, aprender a aprender comigo, aprender a aprender. Né? Aprender a aprender, que é mais importante do que propriamente aprender. Então, quem desejar aprender conosco, né, e tiver esse interesse de ter uma percepção de domínio do processo penal, nós estamos oferecendo tudo lá no Instagram organizado, né? No Instagram IGTV
também no nosso canal YouTube, tá certo? Então, gente, olha, essa é a primeira questão, né? Questão das probatórias. O que são regras de julgamento, né? E o que é antonomásia? A sentença expressa antonomásia? Olha, as regras de julgamento, pessoal, elas são como se fossem o upgrade do standard probatório, né? Porque se o standard probatório está ali no centro do processo, como uma ponte entre a petição inicial e a sentença, é na sentença que o standard probatório se transforma em regra de julgamento. Porque se você concretizá-lo no sentido de dizê-lo satisfeito, você vai condenar. Ou seja, não só isso, tem que ser demonstrada suficiência e necessidade probatória. Ou seja, existe no processo as provas necessárias à condenação, afirma sim, passamos a primeira etapa. Existe no processo as provas suficientes, ou seja, as provas necessárias são, além de necessárias, suficientes, né? Então, é necessidade e suficiência. Se afirmar sim, é porque você está caminhando para uma hipótese condenatória. Mas não apenas. É necessário o confronto com todas as hipóteses absolutórias e você tem que descartar todas elas, lá no artigo 386. Né? Então, se houver dúvida em relação, por exemplo, à autoria, é absolvição. Se houver dúvida em relação a uma excludente de culpabilidade, é absolvição. E assim por diante. É por isso que nos causa assim, uma certa espécie a gente perceber a quantidade de pessoas condenadas, né, assim, no nosso sistema, superlotação carcerária, né? A nosso ver, de acordo com nossa percepção de mundo, seria para condenar muito menos, se a gente fosse mais criterioso em relação a essas regras de julgamento. Então é como se o standard probatório fosse aquela estrutura anterior ao que será a regra de julgamento na sentença. É como se a sentença, aí eu vou respondendo a questão da antonomásia, é como se a sentença ela encampasse para si tudo que aconteceu no processo. Por isso que a sentença penal é uma coisa difícil, porque você tem que fazer uma descrição retrospectiva de tudo que foi feito, né? E isso seria, o que seria uma antonomásia em termos de figura linguística? É quando você toma para uma palavra, é como se ela absorvesse tudo, né? Você transforma em uma palavra. E quando você diz assim, olha, no processo penal eu tenho todas as regras constitucionais ali envolvidas, isso seria também a aplicação dessa figura da linguagem. Então, na sentença, eu tenho na sentença a prova transformada em argumento. Isso seria também uma forma de você reduzir tudo que foi feito em termos de prova, da fonte, passando pela cadeia de custódia, até o argumento, em uma palavra só, né, uma frase. Então, a sentença tem esse condão assim, de espelhar tudo que foi feito no processo, né, e reduzir tudo que é de texto ali em uma simbiose, em uma síntese, em um juízo sintético. É por isso que seria uma antonomásia, né? A própria sentença, ela dá um condão bem especial ao processo penal. Nós dizemos assim que o processo penal não é um instrumento. Veja, que o instrumento é o direito material, ou seja, é por meio do processo penal que o direito material emana efeitos, né? Então, a ideia de instrumentalidade do processo estaria equivocada, seria instrumentalidade do direito material, porque o processo seria o principal. Quando eu digo isso, eu dou uma importância muito maior ao processo, né? Dou uma importância maior. Então, aqui a gente respondeu, né, essas três primeiras questões que formulamos no início, e aí chegamos em relação à diferença aplicada à nulidade. Aí eu volto para a primeira frase que eu falei logo no início, né? O que seria a nulidade, né? A importância da nulidade, tem gente que não quer saber da nulidade de maneira alguma, né? Estão criando muitas nulidades. É um grande equívoco, porque se você não entende o que é a nulidade, você não sabe de nada de direito processual penal. Você vai saber se você compreender o que é a nulidade. E a nulidade é um elo, a nulidade é um juízo, né? Eu chamo juízo de nexo. Juízo seria um nexo entre esquema e empiria. A nulidade é um nexo que serve para você fazer a relação entre a essência e o documentado, né? Então, por exemplo, por que existem as garantias? As garantias existem porque existiram ofensas a fundamentos, né? A regras fundantes. Então, a nulidade é aquele nascedouro de todo o direito positivo, né? Ela, tanto porque é do nada, como porque é a partir do confronto que você percebe o que é devido e o que é correto. Aí, gente, a gente respondeu as questões. Eu queria pedir quem desejar para formular dúvidas, né, pode colocar aqui nos comentários, né, colocar que a gente vai respondendo, tá? E vamos aqui seguindo.
em relação a um outro estando sumular importante, né? Esse aqui fala da questão da oferta de contra-razões de recurso em relação ao indeferimento da petição inicial. Então, veja, se você é Ministério Público e oferece denúncia, a denúncia pode ser recebida ou rejeitada pelo juiz. Se ela for rejeitada, cabe no sistema tradicional, ou seja, não sendo juizado especial, não sendo decisão do tribunal, vai caber perante o juiz singular um recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito é dotado de efeito de retratação. Perfeito? Tudo bem. Se o juiz não se retrata e manda para o tribunal pode fazer a reforma do julgado e receber a denúncia do Ministério Público. No entanto, para que isso aconteça, é indispensável a intimação da defesa. Só que vejam, gente, no oferecimento da denúncia não há ainda defesa constituída no processo. Pode ter existido uma defesa constituída no inquérito. E, de fato, que na investigação preliminar existem direitos envolvidos. A nosso ver, essa súmula, que é a 707 do STF, é uma súmula que reconhece o grande escândalo que representa o processo penal na vida de alguém, né? Uma grande ofensa que representa, inclusive, a simples existência de uma investigação preliminar. Então, ainda que não tenha havido ainda a angularização, né, a citação do réu, ou seja, a triangularização da relação processual, o STF reconhece a importância de se assegurar a intimação do acusado, e nesse caso, pessoalmente. Então, rejeitada a petição inicial, né, rejeitada a denúncia, e havendo recurso do Ministério Público contra essa rejeição, recurso sentido estrito, o réu deve ser intimado pessoalmente desse recurso, né? E ele é intimado pessoalmente por quê? Porque não existe ainda um advogado constituído. Então ele é intimado pessoalmente para apresentar contra-razões. E, em seguida, o recurso sobe, se não houver retratação, obviamente. Se o tribunal mantém a rejeição, já encerrou ali a questão perante aquela instância. Mas se ele reforma, o acordo do tribunal servirá como próprio recebimento. Isto quer dizer que é lá que há a interrupção da prescrição. Então aqui nós comentamos também essa súmula, né, para explicar assim como essa súmula especialmente ela funciona como forma de esclarecimento de questões que não foram tratadas pelo ordenamento jurídico. E, em certa medida, são questões que a regra é criada pelo tribunal a partir de derivações lógicas do próprio ordenamento jurídico positivo, quer dizer, Constituição da República e Código de Processo Penal, tá certo? E aqui, gente, nós vamos chegando ao final da nossa live, né? Eu queria saber se vocês têm dúvida, dar uma conferida aqui, né? Se tiverem dúvida, né, dá tempo ainda de preparar um café, tá certo? Dá tempo ainda de tomar uma água. Já fico aqui desejando a todos vocês um excelente fim de semana. Dizer que a live vai ficar salva. Está salva no meu Instagram. Está salva no nosso canal YouTube. Está salva no Facebook. Também lembrando que nós vamos estar juntos sempre, como tem sido de costume, né? Estamos honrando esse compromisso. Segunda, terça e sexta. Sempre às 6 da manhã. Né? Aí a gente adequa a nossa agenda, já começa a estudar firme, né? A live de hoje, de número 22, segue a sequência que vai até a live 42, aliás, até a live 41 deste projeto. E esse projeto coincide com o nosso curso de processo penal, curso de direito processual penal, em conformidade com a teoria do direito, publicado pela editora Noesis, né, a editora que está nos apoiando, e vamos dar sequência a isso que estamos fazendo, tá joia? Bacana? Muito obrigado, gente. Tomem aí o nosso cafezinho, um brinde, né? Com um café. Um beijo bem grande no coração de vocês. E muito obrigado pelo interesse e participação, tá? Muita informação. Vai anotando aí, Eunice. Vai casar com as aulas que você teve comigo lá na faculdade, né? Eu espero que seja muito útil para vocês esse assunto, né? Que dê muita coisa legal para todos vocês, tá, pessoal? Um abraço grande.
Fechando, viu? Tchau, tchau.